Estamos aqui no EducaPE para convidar você a participar da 12ª edição do Prêmio Naide Teodósio de Estudos de Gênero. Faça sua redação, seu relato ou projeto de experiência pedagógica. Você também pode escrever um artigo ou um roteiro para vídeo documentário. Escolha a sua modalidade e se inscreva pelo secmulher.pe.gov.br ou pelo www.facep.br. Se ligue no prazo, as inscrições vão até 10 de maio. Tire suas dúvidas pelo 0800 281 8187. Participe e concorra até R$ 66.800 em prêmios. Olá, amigo estudante! Como vocês vão? Estamos aqui, cara, para oferecer o melhor para todos vocês. Lembre-se, eu quero inicialmente agradecer toda a equipe dos bastidores que estão aqui, tá? Agradecer ao nosso querido secretário de Educação, Fred Amâncio, por ter acreditado nesse projeto. A Bento, Manuel, Ana, Maria Medeiros, Jaidé, a todos, ao nosso porteiro, ao nosso segurança que está aqui conosco. Ana Selva, Fraciana, toda a equipe que está por trás. Eu quero agradecer a todos vocês, que vocês estão se dedicando para oferecer o melhor para vocês que está aí. E quero chamar a atenção para você. Lembre-se o seguinte, o seu professor que está contigo todos os dias na sala de aula, preparando material, se dedicando, esse profissional vai fazer, ele é que faz a diferença na sua educação profissional. Então, querido professor, você que faz esse planejamento com tanto amor e presteza, eu quero te agradecer. Muito obrigado, tá? Eu tenho uma honra de trabalhar com vocês nessa educação maravilhosa que nós fazemos juntos. Ok? Um abraço a todos vocês. Querido professor Paulo Dutra, estamos na oração para que o senhor possa melhorar, ok? Um abraço a todos vocês e vamos começar agora. Agora eu quero falar com você, amigo estudante. Sim, eu quero falar a sua dor. Aquela dor que você tem quando chega em sala de aula e não compreende a química. Eu também tive esse momento. Eu olhava com um estudante, com um colega meu de sala de aula, ficava apreensivo. Por quê? Porque eu não conseguia compreender. Então, eu aprendi. E vamos ver como é que a gente faz isso. É um método chamado MAI. Você precisa se motivar, aplicar e exercitar os experimentos, tá? Exercitar os exercícios. Venha comigo que nós vamos aprender química hoje. Um grande abraço. Vamos lá para os slides. Então, temos lá, química, conceitos introdutórios. Então, pessoal, nós temos aí, introdução à química. Matéria. O que é matéria, amigo estudante? O que é matéria? É tudo aquilo que ocupa lugar e espaço, que tem massa e ocupa espaço no lugar. Então, isso é matéria. Então, qualquer elemento que ocupa espaço, ele é matéria. Eu sou matéria. Eu ocupo espaço, ocupo massa e eu ocupo, obviamente, o volume. Ok? O que é corpo? Corpo é uma porção limitada da matéria. Então, exemplo, você tem aí um pé de árvore, uma árvore lá. Então, você tem a matéria. Você tira o tronco, tá? Então, você tem um corpo. É uma parte limitada da matéria. É um pedaço da madeira. Ok? Se liga aí. Então, próximo slide, pessoal. Pegue o seu caderno de capa dura e anote todas as observações que nós vamos dar agora para você. Então, o que é o objeto? Objeto é uma porção limitada da matéria cujo a sua forma especial lhe dá uma determinada função. Então, imagine que você pegou o tronco de uma árvore e transformou-o em uma cadeira. Então, a forma especial desse corpo, né? Então, se transformou em um objeto. A cadeira é um objeto. Então, a árvore, matéria. Corpo, tronco. A cadeira feita do tronco da madeira se chama objeto porque ela possui uma determinada função. Então, olha aí, pessoal. Veja seu slide e acompanhe muito bem as nossas aulas. Vamos postar tudo isso no nosso Instagram. Acompanhe o Instagram. O meu Instagram é @PhDFlávioFerreira. Vamos postar isso no nosso Instagram, os slides, tá? Então, vamos lá. Propriedades gerais da matéria. Então, são as propriedades da matéria observadas em qualquer momento, independente da substância que seja. Então, primeiro, extensão.
O que é extensão? É a propriedade que a matéria tem de ocupar espaço no ambiente. Ok? Extensibilidade. Inércia. Vamos lá, pessoal. Você está no ônibus, e de repente o ônibus está em movimento. Você está lá segurando lá, em movimento. Tá? E aí você percebe o seguinte: eu quero a câmera para mim agora. Eu vou dar um exemplo, tá? Pessoal, você entrar nessa bacia, uma quantidade de água que é equivalente ao seu volume vai sair dessa bacia, vai cair. Isso se chama impenetrabilidade, ou seja, dois corpos não podem ocupar simultaneamente o mesmo espaço. Ok aí? Próxima. Compressibilidade. Veja só, pessoal. Compressibilidade. Imagine uma bola de aniversário. Uma bola de aniversário. Você está aqui com a bola. Ela é formada, essa bola, de polímero, tá? Elástico. Então, à medida que você aumenta a compressão, a bola diminui. À medida que você tira a pressão exercida sobre a bola, ela passa a ter o seu volume aumentado. Então, fica a dica aí. Anote seu caderno aí de capa dura. Volume e pressão são grandezas inversamente proporcionais. Se você aumenta a pressão, o volume vai diminuir. Se você diminui a pressão, o volume vai aumentar. Então, compressibilidade significa isso. É o ato de se comprimir. Elasticidade. Elasticidade é o que acabou de acontecer com polímero, com plástico da bola da festa de aniversário. Ok? Então, ela voltou, houve uma pressão sobre ela, e depois, ao ser tirada a pressão, ela voltou ao seu momento ideal, seu momento confortável. Então, isso se chama elasticidade. Próxima, divisibilidade. Aí fica muito fácil para nós. Então, você vai para uma festa de aniversário, vamos voltar para o então. Você pega o bolo depois dos parabéns, o que vai acontecer? Você vai cortar o bolo. Então, à medida que você está cortando aquele objeto, né? Então, você vai ter a divisibilidade. E o que seria indestrutibilidade? Então, vamos lá. Vou falar de uma coisa aí muito interessante. Você pega o seu lápis, o grafite, e vai passar na folha de papel. O que acontece? O grafite risca a folha do papel ou é a folha do papel que risca o grafite? Então, o que nós sabemos? Que a folha de papel retira do grafite aquela quantidade de matéria que se encontra no grafite. Então, o que nós temos? Que o papel tem maior dureza do que o grafite. Ok? Entendeu esse raciocínio? Massa? Então, agora, pega um diamante. O diamante. Se você pegar o diamante, você pode pegar o diamante e cortar um ferro. Cortar uma lâmina de ferro. Então, significa o quê? Que o diamante é mais duro do que o ferro. Mas se eu pegar um martelo de ferro e bater no diamante, ele vai se quebrar. O que nós temos aí? Nós temos resistência. A resistência do diamante é inferior à resistência do ferro. Todo mundo entendeu esse raciocínio? Ótimo. Então vamos para o próximo. O que nós temos? Continuando. Nós temos as propriedades que variam conforme as substâncias e a matéria que ela é formada. Por exemplo, cor. Cor é uma propriedade que ela nos deixa sensível pela visão. Então nós temos substâncias que são colores. Tá? Nós temos enxofre, que é amarelo. O permanganato de potássio na fase sólida é preto. O sal de cozinha é branco. O açúcar é branco. Brilho. O que nós temos aí? Brilho é aquela toda substância que consegue transparecer o brilho. Tá? Então, o sal de cozinha é sólido, ele é brilhoso, ela consegue. Agora, muito cuidado, porque erroneamente muitas pessoas falam que quando a substância ela não emite o brilho, se chama de opaca. E isso não está correto. Quando ela não emite o brilho, ela se chama de bassa. Anota aí, casca de banana. Muito cuidado. Essa é uma dica, tá? Então, se ela não emite brilho, ela se chama bassa. Como assim, Flávio? Que exemplo você pode dar, Flávio? Se liga aí, se liga. O espelho emite brilho
Né? Se você pegar a lâmpada e jogar em cima do espelho, emite brilho? Emite. Mas ele deixa o brilho passar? Não. Então ele é o quê? Ele é baça, tá certo? Então se liga nesse detalhe, tá certo? Se liga nesse detalhe. Muita observação. Então nós temos aí o sabor. Então os sabores passam pelo paladar. Nós temos, por exemplo, o limão, tá? Ele tem ácido ascórbico, ácido cítrico. Então o limão ele tem um sabor azedo. O açúcar, a sacarose, tem um sabor doce. Então é característico do sabor, do paladar. Odor, cheiro. Então você tem o ácido sulfúrico, tá? H2S, que ele tem o odor de pântano. Tá? Então a gente precisa analisar pelo odor. Já temos a água, que é insípida. Ela não tem, né? Cheiro. O gás oxigênio não tem cheiro. Então é inodoro. Tá? Então, forma e fase física. Então, dureza. A gente bateu aquele papo com relação de dureza. Grafite, lápis, diamante, maleabilidade. É a característica da substância de formar lâminas. Lâminas de zinco, lâminas de cobre. Ductibilidade. É a característica, a propriedade em que a substância, o elemento químico, tem de fazer fios. Tá? Fio de cobre, por exemplo. Densidade. Qual é a característica da densidade? A densidade é o seguinte. É a massa total da solução sobre o volume total da solução. Mas como vamos ter a densidade do ferro, o elemento ferro? Então vamos pesar quanto é a massa do ferro, quantos gramas tem de ferro em um volume de 1 centímetro cúbico. Feito essa pesagem, você pega essa massa e divide pelo volume de 1 centímetro cúbico. Você encontrou a densidade da substância ferro. Agora vem uma pergunta interessante, tá? Durante a semana, muita gente entrou em contato comigo no Instagram. Lembre-se aí, @PhD Flávio Ferreira. Então muita gente, Flávio, como é que faz isso? Tal? Por que manhinha chora quando corta a cebola? Tem explicação bioquímica, muito voltada na biologia, e tem a explicação química voltada na parte externa da cebola. Nós temos duas explicações exatamente corretas. É a que está na interna da cebola e que está na externa da cebola. O que acontece internamente, o que acontece externamente. Então, vamos voltar aqui para a câmera 2. Nós temos aqui, tá? Uma solução, tá? De água com gelo seco. E aqui nós temos uma cebola, tá? Uma cebola. Então, ó, o que é que nós temos aqui, ó? Eu vou cortar a cebola aqui. Muito cuidado, tá? Muito cuidado. Qualquer experimento que você for fazer, você tem que fazer com um adulto ao seu lado, tá? Ontem mesmo eu estava com meu filho, Davi, tá? Ele tem apenas 2 anos e 11 meses. E a gente estava fazendo esse experimento com ele ontem à tarde. Então nós temos o quê? A cebola. Veja as camadas existentes aqui na cebola. Então o que acontece? Voltando para mim, a câmera 1. Amigo estudante, vamos lá. Quimicamente, eu já estou sentindo o odor. O que acontece lá? Como foi que eu tive essa curiosidade? Eu cheguei em casa, e vi manhinha na cozinha chorando. E eu, o que foi que houve? Ou aconteceu alguma coisa errada com manhinha, com Flavinha, minha irmã? Veja que é a originalidade, Flávio e Flávia. Né? Ou a senhora brigou com o painho, alguma coisa que aconteceu? O que aconteceu? Ela disse, não, eu estou chorando porque eu estou cortando a cebola. Eu olhei para mim, né? Claro, não ia deixar passar por essa e perguntei, a senhora é tão íntima da cebola assim que a senhora está chorando porque está cortando a cebola? Evidentemente, manhã fez o quê? Ela olhou para mim e disse assim, você que é químico, vive lecionando aí com o canal no YouTube, me explica por que quando eu corto a cebola, eu choro. Aí eu vou dizer para vocês, cara, isso foi bem íntimo para mim, eu não sabia e fui pesquisar. O que acontece? Dentro da cebola existe uma substância chamada enxofre, tá certo? Essa substância chamada enxofre, ela, quando você corta a cebola, eu estou dando a explicação química. Então, ela quando o enxofre sai da cebola, ela veio para esse meio aqui, ó, que se encontra. E esse meio, obviamente, tem ar atmosférico, que é a existência de gás oxigênio. Então, o enxofre reage com o gás oxigênio,
formando o que nós chamamos de dióxido de enxofre. Dióxido de enxofre. Então, veja só. Parece brincadeira, tá? Ontem eu mostrei o dióxido de enxofre. O átomo amarelo aqui é o enxofre e o vermelho é o oxigênio. Eu mostrando esse experimento para Davi, ele disse, papai, olha a orelha do Mickey Mouse. Mas não, pessoal. Aqui todos nós sabemos que o oxigênio tem 6 elétrons. Então, compartilhou 2 elétrons com esse oxigênio. O enxofre também compartilhou 2 elétrons com esse oxigênio e ficou 2 elétrons aqui ao redor. Tá? É justamente esses elétrons que faz com que a molécula ela seja angular, tá? Por uma interação, campo eletromagnético. Então, nós temos aqui a reprodução, tá? Molecular, tá? Estrutura molecular, na verdade, estrutura, né, de vareta, do dióxido de carbono que é formado. Esse dióxido de carbono que é formado, ele vai formar novamente com o gás oxigênio. Ele reage com o gás oxigênio que está novamente no meio ambiente e vai formar o que nós chamamos de trióxido de enxofre. Exatamente, pessoal, tri. O que é tri? 3 oxigênio e 1 enxofre. E aqui está a molécula. É bem sabido que nós temos aqui duas ligações covalentes simples, formando uma ligação covalente dupla, e aqui as outras duas são dativas. Então, essa aqui é a representação do trióxido de enxofre. Esse trióxido de enxofre, ele vai reagir com o que nós chamamos com a água. Quando ele atingir os óleos, tá? Quando ele atingir os óleos, ele vai reagir com a molécula da água. Oxigênio e 2 hidrogênio. Oxigênio e 2 hidrogênio. Que é um ângulo, também uma ligação, geometria molecular, aproximadamente 104 graus e 28 minutos, tá? Então, o que nós temos? O trióxido de enxofre reage com a água e vai formar o que nós chamamos de ácido sulfúrico. Então, amigos, o que acontece quando mãe está chorando? Está ocorrendo uma precipitação. Você, quando vê sua mãe chorando, você diga, mãe, está ocorrendo uma precipitação no seu globo ocular. Veja como é elegante, quimicamente falando. Então, o que nós temos aí? Nós temos a precipitação. Quer tirar dúvida se é ácido ou não? Peça para a mãe passar a língua para saber o gosto. Ela vai dizer que é o gosto amargo. É um gosto característico do limão, tá? O gosto característico das substâncias ácidas. Vamos voltar agora para o slide para eu apresentar a vocês as 3 reações. Nós temos enxofre reagindo com gás oxigênio, formando o dióxido de enxofre. Este dióxido de enxofre, por sua vez, reage novamente com gás oxigênio, formando o trióxido de enxofre. Este, por sua vez, recombina com a água, formando o ácido sulfúrico. Então, amigo estudante, volta para a minha câmera. Quero olhar para vocês agora. Você que está aí sentado no sofá, sentado junto à mesa, com seu pai, com seu avô. Preste muita atenção. Então, alguém chegou para mim e disse assim, professor, a minha mãe, quando vai cortar a cebola, ela pega a cebola e molha na água, abre a torneira e molha, para não chorar. E funciona, professor. Mas por que isso acontece? Óbvio que vai funcionar. Porque ela está fazendo com que a reação de enxofre ocorra com a água da torneira. Então, após ocorrer essa reação, não vai ter enxofre suficiente para chegar até os seus olhos. Ótimo. Outro estudante chegou para mim e disse assim, professor, isso tudo essa semana, tá? Nas redes sociais. Professor, a minha mãe bota um palito na boca. Pô, eu fiquei imaginando o que se faz quando coloca um palito na boca. Quando você coloca palito na boca, o que vai acontecer? Vai formar o quê? Isso. Vai formar saliva. Você está aí exatamente nesse momento rindo, né? Mas é verdade, galera. Vai formar saliva. Então, o que acontece? O enxofre e o dióxido de enxofre, trióxido de enxofre, vai reagir com a saliva, com a água que se encontra na saliva. E aí, ele não chega a atingir os olhos. Agora vem uma que vocês vão parar. Teve um estudante que chegou assim e disse assim, professor, a minha mãe coloca um palito de fósforo bem grande na boca e toca fogo no fósforo. Eu não consigo entender. Ela corta a cebola e não consegue chorar. Por quê? Cara, eu fui fazer isso. Quase que eu queimo os lábios. Mas aí eu consegui entender por que isso acontece. É simples. Veja só. Para ter uma combustão, nós precisamos do comburente e do combustível.
Quem é o comburente? O comburente é o gás oxigênio. Quem é o combustível? O palito de fósforo, a cabeça do palito de fósforo. Então, quando ocorre a queima do palito de fósforo, o combustível está sendo consumido, que é o palito de fósforo, e está consumindo o gás oxigênio que está nesse ambiente aqui, ó, ao redor da boca de manhã. Então, está consumindo o gás oxigênio. Aquele oxigênio que iria reagir com enxofre para formar o dióxido e posteriormente o trióxido de enxofre, não existirá, porque foi consumido pela combustão do palito de fósforo. Então é por isso que manhã não chora, porque o enxofre não vai reagir com gás oxigênio, haja vista que não vai ter mais gás oxigênio, porque ocorreu o consumo na sua combustão. Fica a dica aí, pessoal. Muito importante essa relação. Por que isso? Porque você que vai fazer o seriado, você que vai fazer o Enem, é importante perceber que o Enem ele vai trazer coisas do nosso cotidiano. Ele pode muito bem colocar um enunciado falando dessa relação de manhã chorando com a cebola e você vai notar que vai ocorrer a formação de ácido. Então, amigo, no meio ácido, o que acontece? O pH, o que é pH? É um indicador de acidez. O pH da solução em um meio ácido é menor do que 7, tendendo a 0. Se o pH for 7, a solução é neutra. E se o pH for maior do que 7, a solução ela é básica. Então imagine o enunciado e o questionamento sendo feito dessa forma. Qual é o pH dessa solução, dessa lágrima, desse precipitado que cai dos olhos de manhã? É um pH maior do que 7, igual a 7, é alcalino, é básico, é ácido? Então é um pH o quê? Ácido, tendendo para 0. Ok, pessoal? Todo mundo entendendo? Lembre-se que se você não pegou muito bem, se eu falei um pouco rápido, vai estar tudo no YouTube e você pode reprisar essa aula. E também vou postar os slides no meu Instagram. Lembre-se, @PhD Flávio Ferreira. Ok? Próximo slide aí, pessoal. Produção, volta para os slides. Então, a matéria é constituída relativamente de poucos elementos. No nível microscópio, a matéria consiste de átomos e moléculas. Eu quero todo mundo olhando agora para mim. Para Flávio. Flávio, ó, veja só, pessoal. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma molécula, tá, denominada água, formada por um oxigênio e 2 hidrogênios. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma molécula formada por átomos. Então, os átomos se combinam para formar moléculas. Nós temos 3 átomos se combinando para formar molécula, tá? Então, quais são as espécies que nós temos aqui? Oxigênio e hidrogênio. É uma molécula triatômica, mas formada de 2 elementos diferentes. Ok? Volta para o slide. O que nós temos aí? Os átomos se combinam para formar moléculas. As moléculas podem consistir de um mesmo tipo de átomos ou de diferentes tipos de átomos. Então, volta para mim aí, pessoal. Volta aí para mim. Então, o que nós temos aqui? Aqui nós temos uma molécula constituída por 2 átomos do mesmo elemento químico. Nós temos o gás oxigênio. Quando eu falo gás oxigênio, é a molécula oxigênio. Ela é encontrada na temperatura ambiente, no meio ambiente, em forma de O2, 2 oxigênio. Então nós temos uma molécula diatômica formada por átomos do mesmo elemento químico. Já aqui nós temos uma molécula triatômica, ou seja, constituída por 3 átomos, mas formada por elementos diferentes. Tudo ok, pessoal? Compreendeu? Anota aí, amigo estudante, no seu caderno de capa dura. Próximo slide. Vamos voltar? Então, o que nós temos aí? Veja que coisa linda. Olhe para a tela que está na sua frente. Muito importante. O que nós temos agora? Olhou, frisou, tirou print, salva. Olha agora para mim. Olha para mim. O que nós temos aí, pessoal? Olhando para mim. No seu canto, nós temos gás oxigênio, formado por 2 átomos de oxigênio. Nós temos a água, formada pelo oxigênio, e 2 hidrogênios, formando uma geometria angular. No caso do gás oxigênio, a geometria é linear, porque são 2 átomos apenas, ok? E nós temos também o dióxido de carbono. Deixe-me pegar o dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Então, lembre-se, 2, óxido, oxigênio. Então, é um dióxido de carbono. Então, nós temos 2 oxigênio e 1 carbono. Então, pessoal, olha aqui.
No meio nós temos o átomo de carbono fazendo a dupla ligação com esse oxigênio e esse átomo de carbono fazendo a dupla ligação com esse oxigênio. Vocês sabem muito bem que o carbono fazem 4 ligações para poder ficar estável. O carbono do grupo 4A, ele tem 4 elétrons na última camada. Então ele precisa de mais 4 elétrons para ficar estável. Então compartilhou 2 elétrons do oxigênio com mais 2 elétrons do oxigênio. Ok, tranquilo. Cada oxigênio, que é do grupo 6A, apresenta 6 elétrons na última camada. Portanto, para seguir a teoria do octeto, que é aquela teoria que para um átomo ser estável, precisa apresentar 8 elétrons na última camada. Então o oxigênio tem 6 e aí combina com o carbono para formar 8 elétrons. Então, pessoal, por que há uma ligação entre os átomos? Porque eles querem se tornar estáveis. Eles querem ter a configuração eletrônica dos gases nobres. Por que são chamados de gases nobres? Inicialmente porque eles na temperatura ambiente são gases, por isso são chamados de gases. E por que são chamados de nobre? Então, só você lembrar da história. História, Pimpão, professor Pimpão. Lembra de história? A nobreza, ela não se mistura. Tá? Então, gases nobres significa que são elementos gasosos que não têm tendência a se misturar com outros elementos. Por quê? Porque eles já são estáveis em sua configuração eletrônica. Ok? Tudo tranquilo? Então nós falamos do gás oxigênio, falamos da água, falamos do gás carbono e quero falar para vocês do etanol. Sim, o etanol que está bastante na moda nessa quarentena. Eu quero lembrá-los que, amigo estudante, você em casa, como é que você deve limpar? Você deve usar o quê? Você deve usar o álcool 70 em casa, tá? Você deve lavar suas mãos com sabão, aquele sabão amarelo, muito bom. O sabão amarelo, álcool 70, ok? Água sanitária também. Quando sair é que você usa álcool gel e sai de máscara. Então, se você for sair, use álcool gel e use a sua máscara. Em casa, o que você deve fazer? Usar o sabão, aquele sabão amarelo, que já mata a bactéria. Uma dúvida que me perguntaram ontem no Instagram. Professor, papai comprou água mineral, aquele garrafão de 20 litros de água mineral. Eu quero agradecer ao nosso querido Alan. Alan, um grande beijo no teu coração. Então, quando você chegar, o que eu devo fazer quando chegar o garrafão de água mineral? Você deve fazer o seguinte. Inicialmente, pega aquela esponja de prato, tá? Coloque detergente, sim, detergente, e lave. Porque nesse momento, com os tensoativos do detergente, você está retirando as bactérias, vírus, aquela sujeira que está em forma superficial. Posteriormente dessa lavagem com detergente, aí você utiliza o álcool 70. Álcool 70, ok? Ou água sanitária, ou o nosso querido sabão amarelo. Feito isso, você pode colocar o recipiente no local, no bebedouro, e utilizar sua água com a maior tranquilidade. Se liga aí, tá ok? Então, voltando aqui. Qual é a fórmula estrutural do etanol, do álcool? Nós temos 2 carbonos, tá? Fazendo 4 ligações, 3 ligações com hidrogênio e a quarta com outro carbono. Esse carbono faz essa ligação com esse hidrogênio e faz com esse hidrogênio e com esse carbono, 3. E aqui nós temos a hidroxila. É justamente quando o carbono se liga ao oxigênio que está ligado ao hidrogênio. Então, essa é a característica do álcool. O que é o álcool? É toda vez que tem uma hidroxila ligada a um carbono saturado. O que é um carbono saturado? É um carbono que apresenta não só única, mas só apresenta ligação simples. Pode ter mais de uma ligação, mas deixa que seja ligação simples. Então nós temos justamente aqui uma hidroxila ligada a um carbono saturado, que só apresenta ligações simples ao seu redor. Então nós temos o álcool, e no nosso caso é o ET, porque tem 2 carbonos, etanol. Ok, pessoal? Tudo tranquilo? Próximo slide, volta a câmera para o slide. Então, chamando a atenção, fases da matéria. Nós temos fase, pessoal. Volta a câmera para mim. Cara, volta a câmera para mim logo. Cara, o que é fase? O que é estado? O que é fase? O que é estado? Estado seria assim, Flávio está bem, estado. Flávio tem. Fisicamente, Flávio está malhado. Apesar de não estar indo para a academia, mas o estado físico de Flávio é malhadão. Tá certo? Ok. Flávio está com estado triste. Então, estado é um momento emocional.
Então nós não podemos falar de estado com elementos, substâncias, e sim fases. Existe a fase sólida, existe a fase líquida, existe a fase vapor ou gasoso. Como assim, Flávio? Vapor e gasoso. Qual é a diferença de vapor e gás? Se liga aí. Gás é toda aquela substância que na temperatura ambiente já se encontra na fase gasosa. Ok? Beleza. E o que é vapor? É aquela substância que na temperatura ambiente não se encontra na fase gasosa. Como assim, Flávio? Exato. Por exemplo, a sua água, ela está na fase líquida ou na fase gasosa quando você recebe? Sim, ela se encontra na fase líquida. Então, quando ela sai da sua fase líquida para uma fase mais energética, então nós não chamamos que a água está gasificada, nós chamamos que a água está vaporizada. Então, é correto falar que a água está vaporizada. Então, vapor de água, ok? Se liga aí nessas dicas, pessoal. Então, vamos lá. A matéria pode ser sólido, líquido ou gasoso, tá aí no seu slide. Essas são as 3 fases da matéria. Então, veja que figura está na sua frente nesse exato momento. Nós temos uma figura de sólido, que representa justamente as moléculas muito bem organizadas. É isso que acontece na fase sólida. Volta para mim, volta para mim, volta para mim. A câmera 1. O que é fase sólida? O poder de atração das moléculas, ela é tão grande, mas ela é tão grande, que ela se aproxima uma da outra, tá? Formando o que nós chamamos de agregados moleculares. As moléculas tendem a se agregar, porque a atração entre as mesmas são muito maiores do que a repulsão. A fase líquida, você pega um copo, deixa eu ver se esse copo aqui não consegue sair, você pega um copo e coloca água e mexe com o copo. O que vai acontecer com a água, com o líquido que está dentro do copo? Vai ocorrer uma inércia, ela vai de acordo com o movimento. Por isso, nós temos que o poder de atração entre a molécula na fase gasosa é mais ou menos igual ao poder de repulsão. Agora, pessoal, o que é a fase gasosa? Um gás. Se ligue, o poder de atração é infinitamente inferior ao poder de repulsão entre as moléculas. Vocês não dá para vocês notarem, mas eu entrei aqui no estúdio. Quando eu entrei no estúdio, eu coloquei o meu perfume. Quando eu entrei, todo mundo sentia o cheiro do perfume. Por quê? Porque as moléculas gasosas tendem a ocupar todo o espaço do recipiente onde elas estão contidas. Sacou? Mas por que isso acontece? Porque o poder de repulsão entre as moléculas na fase gasosa é superior ao poder de atração. Ficaram ligados aí? Isso é importantíssimo você entender para o desenvolver das questões. Então vamos lá. Gases. A forma e volume. O gás ele tem volume e forma própria? Não. Se liga. A forma do gás é a forma do recipiente onde ele está contido. Então, esse gás aqui que eu coloquei para dentro, então foi gás carbônico. É gás carbônico. Qual é a forma desse gás? A forma desse gás é a forma da bola. E o volume é o volume da bola. Então, gás não tem volume próprio e nem tem forma própria. Então, o volume e a forma do gás é do recipiente onde está contido. Olha a dica, se liga aí, anota aí a dica aí. Se você tem um cilindro de 60 litros, tá lá, caiu já no Enem, caiu no vestibular, você está na praia de Boa Viagem, em pleno meio-dia, vendendo bolas, aquelas bolas com hélio, que a bola sobe. Então você vendendo para as crianças, tá? Você está cheio, chegou cheio, então o volume inicial é o volume do cilindro, 60 litros. A temperatura é, vamos supor, 35 graus Celsius, a temperatura externa, tá? E a pressão você está ao nível do mar, então a pressão ao nível do mar é de 1 atm. Ok. Aí tá lá, o papai lá vendendo, papai vendendo. Chega um exato momento que ele não consegue mais encher as bolas. Olha a pergunta. Acabou o gás no interior do recipiente? Sim ou não? Sim ou não? Claro que não. Ainda existe gás no interior do recipiente. Mas por que ele não consegue encher as bolas? Se ligue, porque a pressão interna do recipiente ficou exatamente igual à pressão externa
ou seja, a pressão ambiental. Então, o gás que está no interior do recipiente não consegue sair do recipiente, porque as pressões se igualaram. Então, ainda há gás dentro do recipiente. Sacou? Anotou essa dica? Beleza. A segunda pergunta é: qual é o volume do gás que está contido dentro do cilindro? Qual é o volume do gás? Olha aí, pessoal, foi o que eu disse para vocês, que o gás ocupa todo o espaço do recipiente onde ele está contido, então significa que o volume do gás continua sendo 60 litros. A quantidade de gás diminuiu, a quantidade, mas o volume permanece sendo o volume do espaço onde ele está contido. Então o volume é do cilindro, 60 litros. Então vamos lá. Primeira pergunta, vocês responderam correto, ok? A pressão interna do cilindro é igual à pressão externa. Foi por isso que o vendedor não conseguiu vender mais bolas. Ok. E o volume no interior do gás existente? Era o mesmo volume, porque o espaço, o gás ocupa, independente da quantidade, ocupa todo o espaço do recipiente onde ele está contido. Tudo tranquilo aí, pessoal? Próximo. Então vamos lá. Outra observação. Então, podem ser comprimidos para formarem líquidos. Então nós temos, por exemplo, o gás de butano. Ele é gasoso, obviamente. Mas quando eu vou comprar o botijão de gás, quando acaba lá em casa, e eu pego o botijão, eu consigo colocar, vocês podem até não conseguir visualizar isso, mas eu consigo colocar, eu coloco aqui, eu consigo ouvir o líquido, porque ele está em tanta pressão, a pressão no interior do recipiente do botijão é tão grande que ele foi comprimido. Então, outra característica, o gás não tem forma própria, não tem volume próprio. A forma e o volume é do recipiente onde ele está contido. E ele pode ser comprimido e expandido, dependendo da pressão que está sendo exercida sobre o mesmo. Beleza? Então lembre-se aí, galera. Amigo estudante, o gás ocupa todo espaço do recipiente onde ele está contido. Ok, pessoal? Tudo tranquilo? Próximo aí. Lembrando, olha a dica aí no slide. O poder de atração numa fase gasosa é infinitamente inferior ao poder de repulsão. PA, poder de atração. PR, poder de repulsão. Próximo slide aí, vamos ver os líquidos. Quais são as características dos líquidos? Então, ele tem forma própria. O líquido tem. Tem forma própria? Não. Mas ele tem volume próprio. Então, veja só. Eu posso pegar o líquido e colocar num recipiente cilíndrico. Ok. Qual a forma do líquido? Cilíndrico. Eu posso pegar esse mesmo líquido, vamos supor 1 litro, e colocar num recipiente cúbico. Qual é a forma do cubo? Qual é a forma dessa água? Vai ser cúbica. Ok, tudo tranquilo. Mas o volume permanece o mesmo. Vai ser 1 litro numa forma cúbica e vai ser 1 litro num cilindro, sem nenhum problema. Ok? Então, sólido. Olha, a forma e volume do sólido é bem definido, tá certo? Então se liga aí. Líquido, o poder de atração PA, poder de atração é mais ou menos igual ao poder de repulsão. E a fase sólida, o poder de atração é infinitamente maior do que o poder de repulsão. Vamos lá, pessoal? Alguma dúvida aí? Tudo tranquilo? Ok. Qualquer dúvida, manda recado aí, pessoal, no WhatsApp aqui para tirar nossas dúvidas aqui, para a gente responder. Se eu não conseguir responder todas as perguntas, existe uma equipe de química que vai te responder. Fique ligado aí. Então, próximo slide. Nós temos uma tabela, tá? Nós temos uma tabela. Essa tabela aqui, ela indica aí. Nós temos aí 1, 2, 3, 4. Nós temos 4 colunas, tá? Então, que ela vai nos dizer as características da fase sólida, as características da fase líquida e as características da fase gasosa. Muita atenção, porque isso é um resumo. É um resumo do que nós estamos fazendo aqui. Ó, a câmera, para a tabela. A câmera para a tabela. Para a tabela, a câmera. A câmera para a tabela. Ó, então vamos lá. Olhando para a tabela, pessoal, nós temos o seguinte. Forma sólida. Então, a forma dele na fase sólida é constante. Qual é o volume na fase sólida? Volume constante. A influência da pressão na fase sólida não provoca variações de volume. Ok. A influência da temperatura na fase sólida. Alterações de temperatura provocam pequenas alterações de volume. Isso mesmo. Fique de olho na sua tela. Então, quando a fase é líquida,
Qual é a forma? Varia com a forma do recipiente. O volume é constante. A influência da pressão na fase líquida apresenta certa compressibilidade. E qual é a influência da temperatura? Olha, alterações de temperatura provocam ligeiras alterações no volume na fase líquida. Agora vamos ver a fase gasosa. Qual é a forma da fase gasosa? Varia com a forma do recipiente, tá? Então, o volume na fase gasosa varia com o volume do recipiente. E a influência da pressão? O volume, bastante variável, pode ser comprimido ou expandido, tá? Isso é um resumo do que a gente já falou. E a influência da temperatura? Ocorre alterações de temperatura quando provocam significativas alterações de volume. Então, volta para mim. Câmera 1, para mim, para Flávio, professor. Então, pessoal, se a pressão aumentar no gás, o que acontece com o volume? O volume diminui. Se a pressão diminuir, o volume aumenta. Então se liga, as duas grandezas, pressão e volume, são inversamente proporcionais. Agora, se lembra de um balão. Vocês já viram como é que se enche um balão? Sim, aquele balão que a pessoa sobe e voa nele. Pronto, ele enche o balão com o aumento da temperatura. À medida que aumenta a temperatura, aumenta o volume do balão. Então se liga, a temperatura e volume são diretamente proporcionais. Quando você aumenta a temperatura, aumenta o volume do balão e aí ele fica mais leve. Por quê? Porque a densidade do balão é medida pela massa sobre o volume. Então, se o denominador aumenta, que é o volume, a densidade diminui e o balão vai subir a altas altitudes. Então, temperatura e volume são diretamente proporcionais na fase gasosa. Ok? Amigo estudante, tudo tranquilo? Entendeu a tabela? Qualquer dúvida, manda suas dúvidas aí no WhatsApp, nos procure no nosso Instagram, tá? Então, nós temos aí uma tabela, tá? Que fala das mudanças de fases. Mudanças de fase. Eu quero olhar agora para a minha TV. Para a minha TV. Como é que a minha TV está aqui, ó? Veja só aqui, pessoal. Mudanças da fase física da matéria. O que é que nós temos aqui? Nós temos o seguinte, ó, para passar da fase sólida para a fase líquida, ocorre uma absorção de temperatura. Para passar da fase líquida para a fase gasosa, ocorre uma absorção de temperatura. Ok? Isso se chama reação endotérmica. Para passar da fase vapor a gasoso para a líquida, ocorre uma liberação de temperatura. Para sair da fase líquida para a fase sólida, ocorre uma liberação de temperatura. Então é uma reação endotérmica. Câmera para mim. Flávio, se liga aí, pessoal. Se liga aí. Sólido para líquido. Se chama o quê? Essa passagem da fase sólida para líquido. Se chama ponto de fusão. Ponto de fusão. Ok? A passagem da fase líquida para a fase gasosa se chama ponto de evaporação, tá? Muito cuidado. Quando você lava a roupa e bota a roupa no varal, o sol vai irradiar a roupa e vai fazer o quê? Vai fazer com que a água se evapore. Vai passar da fase líquida para a fase de vapor. Então se chama vaporização. Por que isso se chama vaporização? O tempo é longo. Se você pegar essa mesma água, colocar numa panela e colocar numa boca, né, de fogão, acender a boca do fogão, o que vai acontecer? Em poucos instantes, vai ocorrendo a passagem da fase líquida para a fase de vapor da água. Isso significa ponto de ebulição. Ok? Veja que a passagem é a mesma. O que vai diferenciar o tempo. Evaporização é lento, ebulição rápido. Agora imagine, amigo, você está com uma frigideira numa boca do fogão aceso e você solta uma gota d'água nessa frigideira. Olha a sonoplastia que eu vou fazer. O que vai acontecer quando essa gota cair e atingir a frigideira? Escuta aí. Tchá! Então ela vai passar para a fase de vapor instantaneamente. Isso se chama liquefação. Tá? A mudança de fase é a mesma. O que diferenciou foi o tempo dessa mudança de fase. Então, para passar da fase gasosa ou vapor, tá, para a fase de líquido, nós chamamos de
condensação. Para passar de fase líquida para fase sólida, nós chamamos de solidificação. Aí, Ana Clara perguntou a mim, professor, quando passa de sólido diretamente para gás? Se chama sublimação, Ana. Sublimação. Há literaturas que também dizem que o gás virando diretamente para sólido se chama sublimação ou ressublimação. Ok? Exemplo disso é as pedrinhas naftalinas que a gente coloca no guarda-roupa para evitar mofo e tal. Você coloca hoje, depois de 15 dias você volta e já não percebe mais a naftalina lá. Ok? Tudo tranquilo? Pessoal, eu quero falar com vocês agora. Sim, você que está em casa, cara, está nesse momento de quarentena, sentado aí no sofá com seu avô, seu tio, seu pai, ou sentado na cadeira, você está com seu caderno, estudando. Eu quero que você entenda que é muito importante, tá? Eu não sei se vocês estão ouvindo o som da música tocando. Veja que coisa maravilhosa. Seja o catalisador, tá? Catalisa a vida das pessoas que passam por você. Catalisa a sua vida, tá? Seja catalisador. Mude a sua condição. Não importa de onde você vem. O importante é para onde você quer. As pessoas dizem para mim que eu sonho. Flávio, tu sonha muito alto, tá? Sonho muito alto. E eu as respondo dizendo, o custo de sonhar alto é o mesmo custo de sonhar baixo. Então, portanto, eu só sonho alto, tá? Eu só sonho alto, o custo é o mesmo, então eu só sonho alto. Galera, amigo estudante, lembre-se o seguinte, você tem que sonhar, tem que mirar na lua, mas mirar mesmo na lua. Porque caso você erre aquela estrela, aquele planeta enorme, você vai ficar entre as estrelas. Onde é o seu verdadeiro lugar? Porque você é a verdadeira estrela da sua vida. Muito obrigado pela sua audiência. E entre em contato conosco nas redes sociais, no meu Instagram, @PhDFlávioFerreira. Nós vamos tirar qualquer dúvida de vocês. Ok, pessoal? Foi maravilhoso estar com vocês. Alguma dúvida para a gente tirar? Sim. Vamos lá, uma pergunta? Vamos lá. Uma pergunta, pessoal, vamos voltar para cá. Ok? A tela aí. Se liga aqui, pessoal, na pergunta. Pessoal, João, Erem Presidente Médici. Minha pergunta é, a química estuda apenas o artificial e como a química pode propor qualidade de vida? Massa, cara! João, eu quero te agradecer, mandar um grande abraço para ti, tá? Que você está nos acompanhando, para a Escola Presidente Médici, maravilhoso essa Erem. Me convide que eu vou ter o maior prazer de estar com vocês, para passar um aulão para vocês. Vai ser muito bom passar uma tarde ou uma manhã com vocês, tá ok? Então vamos lá. Olha, a resposta é, a química estuda apenas o artificial? Não, pessoal. A química, existe um pesquisador pernambucano que conseguiu transformar uma patente, um equipamento que transforma pneu inservível em combustíveis. Pesquise lá no YouTube, pneu vira combustíveis. Tá? Esse pesquisador é um cara muito inteligente, tá? Então pesquise isso. Então não é só artificial, tá? E a química pode propor qualidade de vida sempre, sempre. Um beijo no coração de vocês. Foi maravilhoso passar esses momentos com vocês. Tchau, 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 tchau.